Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos de volta, agora acompanhando o mercado do trigo. Dia negativo lá em Chicago para as cotações, perdas significativas aí para os principais vencimentos. O trigo para março recua 12 pontos nesse momento, o maio cai um pouco mais, 18 pontos, e o vencimento julho, 18 pontos e meio. Aliás, essa semana tem sido uma semana de recuo bem significativa aí para o trigo, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com a Ana Paula Kowalski, lá da AF News. A Ana Paula que está acompanhando o mercado lá fora, mas também está de olho na evolução dos preços aqui dentro. Ana Paula, muito boa tarde para você, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que está acontecendo com o milho negociado lá na Bolsa de Chicago? Por que essas quedas sucessivas aí desde o período do Carnaval, Ana Paula? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Bem, como você comentou, a gente está com queda na Bolsa de Chicago e também na Bolsa de Kansas, que são os dois principais referenciais que a gente tem para o trigo, desde a segunda-feira. Então já são, hoje deve fechar em queda também, então já serão 4 sessões consecutivas de queda, depois de uma semana basicamente estável que a gente teve antes do Carnaval. E o motivo é mais especulativo do que apoiado em fatores realmente fundamentados da commodity trigo, né, da cadeia produtiva do trigo. O que a gente tem é que essa semana, principalmente nos Estados Unidos, a gente está tendo a ocorrência de tempestades em nevascas tardias, em várias regiões que estavam com problemas sérios de seca. Então, essa possibilidade de maior umidade está fazendo com que a Bolsa reaja de forma negativa. Esse é o principal fator que está afetando, que está puxando para baixo as cotações. E hoje, particularmente, a gente tem também o fato de que o USDA divulgou o relatório de oferta e demanda dele hoje, de março, e aumentou os estoques do trigo em relação ao relatório do mês passado. Então, é principalmente isso que está movimentando o mercado essa semana lá em Chicago. Agora, essa queda lá em Chicago, ela pode de alguma forma afetar esse ritmo lento, mas vinha em ritmo aí de alta para o mercado interno, Ana Paula? Não, eu não acredito não, Alexander. A gente tem, muitos esperavam que Chicago começasse a mexer, movimentar mais as cotações mundiais, em termos mundiais e, consequentemente, aqui do Brasil, mas o que está acontecendo lá pontualmente essa semana e o que deve acontecer nos próximos 3, 4 meses, quando a cultura lá no hemisfério norte sai do período de dormência e começa a se desenvolver novamente, é uma grande especulação em torno do clima. Então, muitos acreditam que essa umidade que está ocorrendo pontualmente essa semana não vai ser suficiente para repor o que a cultura precisa de umidade, que são 4 meses praticamente de seca bem severa nos Estados Unidos e na China, como a gente tem acompanhado. Então é uma forte especulação que está ocorrendo. São mais vendas técnicas, liquidação de posição para realmente lucrar nesse período de instabilidade. Mas aqui no Brasil a gente não teve reflexo não deve ter. Os preços estão se mantendo num patamar elevado, estão se mantendo estáveis e a tendência é que se elevem ainda mais até o final desse primeiro semestre de 2011. Hoje a gente está falando de preços praticados aqui no Brasil, em que patamar, Ana Paula? No Paraná, a gente está com uma média de 520 por tonelada. Isso tem variado um pouco para baixo, assim como sempre acontece, né, nas negociações particulares entre cada produtor e comprador, mas também variações positivas para cima. Então, a gente tem registro até de R$540 por tonelada, dependendo do tipo de trigo, da qualidade do trigo, do nível do teor proteico principalmente. E no Rio Grande do Sul, os preços estão mais estáveis em 510, já há algumas semanas. Mas o que ocorre, o que se destaca nesse período é que esses preços eles estão basicamente nominais. Ou seja, eles não estão se consolidando em negócios. O que a gente tem é que os moinhos estão procurando, a gente tem uma inversão bem interessante agora, que os moinhos estão procurando muito vendedores, corretoras, cooperativas, e o produtor não tá com pressa de vender não, Alexander. Ele está consciente de que os preços estão estabilizados,
tem possibilidade ainda de uma leve valorização e a atenção está toda voltada para a safra de verão, então não tem interesse vendedor nesse momento, o interesse comprador é muito maior. Tem muito trigo na mão do produtor ainda, Ana Paula? Não tem muito não, a gente estima que ainda tenha cerca de 20% da safra do Rio Grande do Sul ainda para comercializar, e aqui no Paraná o que a gente tem um pouco mais, que é um pouco mais de 40% que ainda está na mão principalmente das cooperativas por comercializar. Agora, essa baixa nos preços de forma geral no mercado internacional, isso não pode melhorar a concorrência ou a competitividade do grão exportado? Ou seja, os moinhos eles não ficariam mais capacitados ou teriam mais acesso ao produto importado? Eles têm acesso, Alexandre. O que ocorre é que o acesso a gente tem uma restrição de oferta nesse momento forte no Paraguai e no Uruguai, porque a maioria da safra lá, quase 100% da safra já está na mão dos exportadores. Então, os exportadores estão com produto estocado e não estão baixando os preços na mesma proporção que estão baixando, por exemplo, em Chicago. E na Argentina a situação é a mesma. Então, nesses 3 países que são os nossos principais fornecedores de trigo importado, os preços não estão se alterando para baixo. Então, eles estão permanecendo estáveis, num patamar elevado, o que favorece, e por isso até que os moinhos estão procurando tanto trigo nacional, porque está compensando realmente comprar do produtor brasileiro do que importar, e porque a gente está com alguns problemas de oferta na Argentina também. A gente teve semana passada de novo problemas nos portos deles, a gente está com uma estabilidade muito grande por lá. Então, tudo isso contribui, essa estabilidade de preços nesses três países-chave para o trigo, para o fornecimento de trigo no Brasil, para que os preços aqui não tenham pressão de baixa. Ana Paula, o Douglas Baruf, ele é de Ipiranga do Sul, Rio Grande do Sul, está perguntando o seguinte: Ana Paula, gostaria de saber se tem possibilidade de ter um acréscimo aí nos preços do trigo no curto prazo. Segundo ele não vendeu o trigo dele através do PEP, portanto está com o produto lá ainda para ser comercializado. O que você diz para ele, Ana Paula? Olha, Douglas, o que a gente tem de concreto é que essa demanda forte dos moinhos e a restrição de oferta por parte dos produtores gera sim, está gerando e pode gerar ainda um potencial de valorização desse preço médio, que a gente está em torno de 510 e 520. Então, como eu disse, tem produtores, cooperativas negociando até R$540 a tonelada. E dependendo da qualidade do trigo que você tem armazenado, isso pode render até mais do que 540, chegar até 550, que era o preço que a gente tinha lá no começo, quando o mercado deu aquela grande virada na metade do ano passado. Então, é possível sim que tenha acréscimo, isso deve acontecer naturalmente, porque a procura está maior que a oferta nesse momento. E esse acréscimo aconteceria agora, no curto prazo? No curto prazo, porque os moinhos, eles estão, a gente verificou principalmente na última semana de fevereiro, e acredito que também os dados consolidados dessa semana, que ainda não estão consolidados, né, não foram divulgados, registrem um forte interesse comprador, uma forte negociação da safra, principalmente aqui no Paraná. Então, essas 3 semanas, essas 3 semanas até a metade do mês de março, devem ser sim de intensa comercialização e intensa procura por parte dos moinhos. Agora a pergunta é do João Bianchi Neto. O João é lá de Espumoso, também no Rio Grande do Sul. Ana, comprei trigo faz mais de 2 anos para especular. Comprei o trigo e ele começou a baixar de preço. Você acha que chegou o momento de vender ou há espaço para ele subir ainda mais? Gostaria de vender tudo esse ano. Qual o mês mais favorável, Ana Paula? O que a gente pode dizer para o João Bianchi? Eu acho que a prudência, Alexandre, como ele já está com esse milho, com esse trigo há muito tempo estocado, a prudência é que ele negocie, se tiver a possibilidade de negociar, negocie agora sim, ou no mais tardar pelos próximos 1 mês ou 2 meses até a metade do ano. Depois de agosto, setembro já começa a colheita. Setembro a gente já tem oferta do Paraguai chegando no Brasil, então isso acaba pressionando os preços e
E o que ocorre naturalmente, aumenta a oferta, os preços vão decaindo e isso é inevitável. Claro que não vai ser numa proporção como a gente teve daqueles preços terrivelmente baixos que se tinha na primeira metade de 2010 e durante todo o ano de 2009, mas eles vão cair sim, a tendência natural. Então, até pelo custo de estocagem que ele tem e por essa posição especulativa dele, o ideal é que assim que ele arranje comprador, que está tendo interesse forte de compra, ele negocie sim esse trigo a 510, 520, que é o que tem sido oferecido lá no Rio Grande do Sul. Muito bem. Tá aí então a análise da Ana Paula Kowalski, lá da F-News, trazendo as informações do mercado do trigo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Ana Paula, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Volte sempre. Obrigada, uma boa tarde. Bom, vamos checar os preços então, vamos ver como estão as negociações para o trigo, a soja e o milho lá na Bolsa de Chicago. Começando com o trigo. Olha aí, o trigo caindo forte nesta quinta-feira, 7 dólares e 19 centos por bushel, queda de 12,5 pontos. Maio cai 14 pontos mais 75 a 7 dólares e 44 centos por bushel. E o julho, 7,75, uma queda de 15,5 pontos. Números negativos, portanto, para o trigo. Vamos ver na sequência a situação para o milho. Milho também lá na Bolsa de Chicago. Para março, 6,84, milho recua, 10,5 pontos de queda. Maio, 6 dólares e 91 centos por bushel, queda de 10 pontos. Julho, 6 dólares e 97 centos por bushel, queda de 9 pontos mais 75. São os números do milho, números negativos também lá na Bolsa de Chicago. Na contramão das negociações dos grãos está a soja. A gente vai ver agora que a soja trabalha com números positivos, alta de 2 dígitos para os principais vencimentos. Março, por exemplo, sobe 13 pontos a 13 dólares e 57 centos por bushel. Maio, 13,63, sobe 14 pontos e meio. E o julho, 13 dólares e 71 centos por bushel, alta de 14 pontos mais 25. Agosto sobe um pouco menos, 7 pontos mais 75 a 13 dólares e 58 centos por bushel. Muito bem, esses são os números lá na Bolsa de Chicago. Você viu aí soja e milho, aliás, milho e trigo caindo, soja tendo uma recuperação nessa quinta-feira. É claro que ao longo do dia a gente vai trazendo mais informações desse mercado para você, tá certo? Continue com a gente então.